Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu moro num conjunto com a minha mãe e a minha irmã. E naquele sábado, perto das 4:30 da tarde, estava chegando do trabalho e ao entrar no bloco, reparei naquela moça sentadinha assim no degrau da escada que dava para o segundo andar. Ela estava com as mãos assim no queixo, cotovelos apoiados nos joelhos, parecia estar meio triste, ou pelo menos desanimada. Eu não a conhecia, era a primeira vez que a via ali no conjunto. Mesmo assim, por uma questão de educação, eu a cumprimentei. Ela só ergueu os olhos, fez um leve movimento de cabeça, e eu então subi a escada. Nosso apartamento ficava no segundo andar. Sabe, depois desse dia, volta e meia, eu acabava topando com ela, ali nas dependências do conjunto. Devia ser moradora nova, ou então parente de alguém que morava ali. Foi o que me ocorreu. Tempos depois, um sábado, assim que cheguei do serviço, minha irmã veio me pedir aquele favor. Fabiano, você não quer levar a gente no parque? É que eu combinei com a minha amiga. Ela não é daqui, queria conhecer. Ué, que amiga é essa, gente? Perguntei porque não sabia, né? E ela explicou. A Michele. Ela é de Francisco Beltrão. É sobrinha da dona Isabel aqui do 12. Eu não fazia ideia de quem pudesse ser. Quer dizer, a dona Isabel eu conhecia, mas essa sua sobrinha não. Só que depois, quando fui levá-las, a surpresa era a menina que eu tinha visto sentada na escada aquele dia. Repito, a gente já tinha se visto outras vezes ali no conjunto, mas nunca tínhamos trocado uma única palavra. Quer dizer, apenas aquele cumprimento normal, né? Oi, tudo bem, como vai? Durante o trajeto, puxei conversa com ela. Ela contou aquilo que eu já sabia, que era lá do interior, vinha passar uns tempos ali na casa da tia. Repito, eu conhecia sua tia, dona Isabel, até porque ela morava ali no nosso bloco, no apartamento 12. Ela, inclusive, era amiga da minha mãe. Perguntei, mas então você ainda não sabe se vai ficar morando aqui? Pois é, eu não sei ainda. Ainda estou pensando sobre isso. Vamos ver, né? Como é que fica a minha situação. Tá, mas e lá na tua cidade, você fazia o quê? Trabalhava? Estudava? Segundo ela, trabalhava como atendente numa panificadora, mas tinha pedido a conta. Eu então perguntei aquilo que lá no fundo era o que mais estava querendo saber. E eu tenho namorado? Você deixou ele lá ou... Nessa hora, minha irmã se meteu no meio da conversa. Ô, Fabiano, que interrogatório é esse? Deixa a Michele em paz. A Michele estava no banco de trás. E pelo retrovisor eu vi que ela sorriu. Sorrisinho assim meio tímido, mas não respondeu a minha pergunta. Ou seja, fiquei sem saber. Se bem que convenhamos, né? Não devia ter. Até porque se tivesse, o cara não ia deixá-la vir passar uns tempos na casa da tia, ali em Curitiba. Sozinha. Eu, pelo menos, não deixaria. Não vou mentir, fiquei interessado. Era uma moça bonita. A Cíntia tinha pedido apenas para eu levá-las até o parque, mas eu acabei ficando lá com elas. Fomos a uma lanchonete, pedimos lá um sanduíche, uma bebida, e olha, pelas tantas, a Michele também demonstrou algum interesse em mim. Até porque ficou ali me fazendo perguntas, querendo saber onde eu trabalhava, o que eu fazia. Chegou a perguntar, será que não tem uma vaga lá para mim? Eu até queria ficar de vez em Curitiba, mas para isso tem que arranjar emprego, né? Bom, se você quiser, posso até conversar lá com o pessoal. Você entende do quê? Tem experiência no quê? Ah, sei lá, de tudo um pouco. Conversa vai, conversa vem. Ela lá pelas tantas também fez aquela pergunta. Mas e você? Tem namorado? Quem, eu? Não. Tô procurando a minha alma gêmea.
Nessa hora, minha irmã que estava ali do lado, quebrou o clima de novo. Ah, gente, por favor, né? Sério que eu vou ter de ficar aqui de vela ouvindo essa conversinha de vocês? Combine um dia pra sair, só vocês dois. Aí vocês podem ficar nessa conversinha melosa aí. A gente ficou se olhando assim. Eu meio sem jeito, ela também meio encabulada. Ela mais do que eu. Depois que voltamos pro conjunto, eu segui a sugestão da minha irmã. Perguntei se ela não queria sair para algum lugar comigo. Sugeri um barzinho que tinha música ao vivo. Ela ficou pensativa. Não sei. Não sabe? Mas ué, que isso? Vamos sim. Você não falou que não conhece nada por aqui? Esse lugar que eu tô pensando é um lugar bem bacana, você vai adorar. Ela ainda hesitou um pouco, mas no fim acabou aceitando o convite. Olha, fiquei cheio de expectativa. Não vou mentir. Combinamos de sair ali pelas 8 horas da noite. E quando chegamos, escolhi uma mesa. Por sorte o lugar não estava cheio, mas já tinha um carinha cantando ali, tocando violão. Pedi algo pra gente beber e a primeira coisa que eu falei foi aquilo. Você ainda não me falou se deixou um namorado lá na outra cidade. Então, sabe o que é? A minha vida, ela anda meio complicada. Mas olha, eu não vou mentir pra você. Eu era casada. Quer dizer, no papel, né? A gente só morava junto, mas era como se fosse, né? Marido e mulher. Mas aí eu fiquei sabendo de umas coisas que ele andou aprontando, que me deixaram meio revoltada. Aí a gente brigou, né? E no impulso, acabei jogando tudo pro alto. Nossa, não me diga que foi por causa disso que você veio pra cá. Pediu a conta do trabalho e tudo. Não foi só por causa disso, né? Aconteceram outras coisas, mas não quero ficar falando desse assunto. Não, claro, eu entendo. Posso te fazer só mais uma pergunta? Esse cara com quem você morava, vocês ainda se falam? Você ainda sente alguma coisa por ele? Nessa hora ela riu. Assim não vale, né? Você disse que ia fazer só mais uma pergunta. Ela ficou ali, saindo pela tangente, sabe? Não respondeu nenhuma das perguntas que eu fiz. Não disse se ainda conversava com o carinha, nem se ainda sentia alguma coisa por ele. No entanto, até para não criar clima ali e não correr o risco de estragar o encontro, achei melhor não insistir. Tratei de curtir a noite. Na verdade, não aconteceu nada entre nós dois. Apesar daquele clima de paquera que havia ali. Voltamos para casa, depois da meia-noite, estacionei o carro ali no pátio, aí me voltei para ela e a gente ficou se olhando, até que resolvi tomar a iniciativa. Mesmo que ela me contasse, sabe, ou de repente não gostasse do que eu ia dizer, a minha ideia era pelo menos roubar um beijo. Me aproximei, encostei minha boca na sua, e para minha felicidade ela não se retraiu. Pelo contrário, correspondeu. E a verdade é que ficamos quase uma hora ali dentro daquele carro, só curtindo aquele momento, ouvindo música, assim no volume bem baixinho e trocando beijos. Tão bom quando a gente começa a gostar de alguém, né? É tão gostoso. E olha, foram realmente momentos muito bacanas. Ficamos um tempão ali. Olha, depois eu até me recriminei. Sei lá, devia ter feito uma tentativa de beijá-la lá no barzinho. Mas é como dizem, né? Antes tarde do que nunca. Pelas tantas, ela falou que precisava entrar. Sua tia já devia estar preocupada. A gente pode se ver amanhã de novo? Ela respondeu com um sorriso. E então entramos. Olha, eu subi aquela escada me sentindo assim meio nas nuvens. Que beijo gostoso, meu Deus. Naquela noite adormeci com o rostinho dela assim no pensamento.
No domingo, por volta das 3 horas da tarde, a gente conversou pelo interfone e combinamos de assistir um filme. Só que eu escutei a voz da tia dela assim, lá no fundo. Você tá marcando encontro com o filho da Dalva, Michele? Cuidado, hein? Eu ouvi aquilo, mas fiquei na minha, né? Mas, sinceramente, não entendi por que é que ela falou aquilo. Ela naturalmente sabia que era eu, né? Até porque quando eu liguei pelo interfone, foi ela que me atendeu, me identifiquei e pedi para falar com a Michele. Por que será que ela falou aquilo? Cuidado comigo, é? Será que tinha a ver comigo exatamente ou ela falou aquilo por causa da situação que a Michele estava passando? Assim que ela entrou no carro, trocamos um beijo e foi a primeira pergunta que eu fiz. Por que a tia dela tinha falado aquela frase? Mas ela fez uma cara assim de quem não sabia. Enfim, fomos até o shopping, passeamos um pouco por ali, olhando vitrine. Eu, inclusive, comprei um ursinho de pelúcia para ela. Ela não queria, mas no fim acabou aceitando. Depois, fomos ver que filme que estava em cartaz. Foi ela que escolheu o filme, na verdade uma animação. E até ali, no escurinho do cinema, a gente aproveitou para se beijar. Olha, incrível. Bastaram aqueles 2 dias que passamos juntos, assim mais próximos, para eu ficar ligado nessa garota de um jeito como não imaginava. Na verdade, passamos a ficar juntos praticamente todos os dias. Eu chegava do trabalho ali pelas 7h15, 7h30 da noite, aí saíamos para darmos uma volta de carro, para curtir a companhia do outro. Até que numa quinta-feira, nunca vou esquecer esse dia, a gente foi ao parque, ficamos ali, carro estacionado, trocando beijos. Mas as coisas começaram a ficar mais quentes entre nós. Aí eu perguntei se ela topava ir a um motel comigo. E nessa hora, ela respondeu em forma de sorriso. Ou seja, estava mais do que na cara que topava, né? Olha, fiquei tão feliz. Foi a noite mais linda da minha vida. Fazer amor com ela foi algo simplesmente inesquecível. Acho que ficamos ainda mais ligados um no outro depois que tivemos a nossa primeira vez. No sábado, por exemplo, a tia dela tinha saído. Ela estava sozinha ali no apartamento e me chamou para podermos ficar juntos um pouco. E aí acabou rolando. Nos entregamos um ao outro novamente ali mesmo. A verdade é que essa menina me transformou. Eu não conseguia tirá-lo do pensamento. No trabalho, no trânsito, em casa, no restaurante. Eu podia estar fazendo o que fosse. A imagem dela ficava sempre ali comigo. Não via a hora de chegar no conjunto, só para poder vê-la, beijá-la, abraçá-la. Detalhe, ela não tinha celular, quer dizer, até tinha. Mas tinha deixado o aparelho em casa, lá em Francisco Beltrão. Sei lá por quê. De modo que a gente não podia nem conversar durante o dia, né? Não tinha como. Também na casa da tia não tinha telefone fixo, de modo que não dava. Até que uma sexta-feira, ficamos juntos, só que não sei, eu senti que ela estava meio estranha. Pensamento meio longe. Sabe quando o corpo da pessoa está presente, mas a alma parece estar a milhas de distância? Ela se distraía o tempo todo, não prestava atenção no que eu estava falando. Perguntei se estava tudo bem. Sabe, ela falou que estava tudo bem, sim. E acrescentou que só estava pensando umas coisas que ela teria de fazer, umas providências que teria que tomar. Mas garantiu que não tinha nada a ver comigo. Tá certo. Então tá.
No sábado, cheguei por volta das 4h30. Normalmente ela ficava ali fora me esperando, na entrada do bloco, mas nesse dia não vi nenhum sinal dela. Entrei, liguei para o apartamento da tia dela pelo interfone, mas ninguém atendeu. Liguei de novo e nada. Será que eles tinham saído? Inclusive a Michele? Foi o que me ocorreu. Acabei indo lá bater na porta, mas ninguém apareceu para me atender. De fato, o apartamento parecia vazio. Achei esquisito, mas não me preocupei. Até porque, de repente, a Michele tinha saído para algum lugar com a tia dela. De tempos em tempos, eu ligava de novo pelo interfone e nada. Também fui lá bater na porta outra vez e ninguém apareceu para abrir. A última tentativa que fiz foi às 10h30 da noite. E parecia realmente não ter ninguém ali, naquele apartamento. No dia seguinte, a mesma coisa. Passei o domingo todo ligando pelo interfone e nada. Também bati na porta e só escutei o silêncio vindo lá de dentro. Olha, eu pensei tanta coisa. Inclusive que a Michele pudesse ter voltado lá para Francisco Beltrão e que a tia tivesse ido junto. Era uma possibilidade, né? De repente, sei lá, foram lá buscar o resto das coisas da Michele. Esse último pensamento me deixou um pouco mais tranquilo, mas não muito, porque também tinha a possibilidade de ela não voltar mais para cá. Na segunda-feira à noite, assim que cheguei do trabalho, fui direto bater na porta da Dona Isabel para ver se a Michele estava ali. Dava para ouvir o som da televisão vindo ali de dentro, o que significava que tinha gente, né? Isso me deixou mais aliviado. Dali a pouco, a Dona Isabel veio atender. Perguntei se a Michele estava, se podia conversar com ela. E ela respondeu: a Michele não está. A gente viajou lá para Francisco Beltrão, final de semana, e ela ficou. Mas ela não te falou nada? Não avisou que ia? Pior que não. Eu não estava sabendo de nada. Nossa, que estranho. Já estávamos com as passagens compradas desde o meio da semana? Sério? Esquisito mesmo não ter falado nada, mas... Vem cá, ela vai voltar quando? Voltar? Não, filho, a Michele não vai voltar. Mas como assim não vai voltar? Ela viu o jeito como eu fiquei. Viu e balançou a cabeça. Tanto que chegou a dizer: filho, vou te dar um conselho, tá? Melhor você esquecer a minha sobrinha, o que aconteceu entre vocês. Ela me contou que vocês andaram se beijando aí. Mas esquece, viu? Pro teu bem. Você sabia que a Michele tem marido? Ou não sabia? Até filho ela tem. Ela te contou, né? Filho? Não. Ela não falou nada de filho. Só falou que morava com um cara, que os dois tinham brigado, que ela não estava mais com ele. Por isso veio passar uns tempos aqui, mas me disse até que estava com intenção de ficar aqui para sempre. Pois é. Mas eles conversaram e acabaram se acertando. No fundo, eu sabia que isso ia acontecer. Os dois se gostam, né? Tem um filho. Não tinha nem razão para continuar. Olha, aquilo para mim foi como um soco na boca do estômago. Ela não tinha dito nada. Ela não tinha me preparado para nada daquilo que tinha acontecido. Nem tinha falado de filho nenhum, só falou do cara, mas o cara não era nem marido, assim, de maneira oficial. E chegou a dizer que estava pensando em vir morar para cá, que era só arranjar um trabalho. Nem dessa viagem que ela ia fazer lá pro interior, ela falou. Não me disse uma palavra. Me deixou sem...
A única coisa que eu sabia era do sujeito que morava com ela. Mas que eu tinha um filho com ele? Não. Assim como não falou nem da viagem que ela ia fazer. Segundo a sua tia, já estavam com as passagens compradas desde o meio da semana. Ou seja, ela podia muito bem ter me falado da sexta-feira, né? Quando a gente se viu pela última vez. Que ia lá para sua cidade. Nem isso ela fez. Simplesmente foi embora, sem sequer se despedir de mim. Aliás, por isso que ela estava tão esquisita aquele dia, né? Pensamento longe, distraída. Devia estar pensando no sujeito, pai do seu filho. Na possibilidade de os dois se acertarem. Se eu soubesse de tudo isso, não teria nem me metido no meio, viu? Porque, depois desse acontecimento, estou me sentindo completamente perdido. Nem tchau ela me deu. Um último abraço, nada. Me tratou como alguém sem importância nenhuma. Um qualquer. Eu não sabia que ia terminar desse jeito. Claro que não sabia, né? Muito menos que ia me apaixonar e sofrer. Senti tanto a falta dessa mulher. Dá vontade, mas de que jeito? Se ela está longe. Mas dá tanta vontade de chegar diante dele e perguntar. Não que a resposta vá fazer alguma diferença, mas sabe quando você precisa, pelo menos, uma desculpa? Que seja esfarrapada, que seja desculpa boba, mas... Por que você fez isso comigo, Michele? Por que você foi embora sem me contar que estava viajando, sem se despedir, sem dar um adeus, sem dizer que estava voltando pro pai do teu filho e que naquele último dia seria o encontro do adeus que você estava me deixando para nunca mais voltar?